Olá, profissional de RH! Meu nome é Rafaela Munari e, junto com a Vitória Reis, comandamos o canal RH EDP Juntos. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como é trabalhar no setor de recursos humanos. Mas antes de ir para o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e deixa nos comentários quais são os próximos assuntos que você quer ver aqui. Então, roda a vinheta e vamos para o vídeo! Muitos profissionais que nunca trabalharam na área ou estão em busca da primeira oportunidade questionam como que é trabalhar no setor de recursos humanos. Hoje eu vou falar específico sobre recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, integração e não a parte de departamento pessoal, que no outro vídeo a Vitória vai estar abordando um pouquinho mais sobre esse assunto de como é trabalhar no departamento pessoal. Mas falando um pouquinho da parte de recursos humanos, sobre a minha experiência. Geralmente, as portas se abrem para iniciar fazendo recrutamento e seleção, porque sim, toda empresa tem setor de recrutamento e seleção, ou geralmente uma pessoa faz recrutamento e seleção em departamento pessoal, ou faz recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento e todos os outros subsistemas do RH. Mas, geralmente, é a porta de entrada para que profissionais de psicologia, gestão de RH façam recrutamento e seleção, porque, querendo ou não, toda empresa tem um mínimo de turnover. Então, sempre vai ter aí pelo menos uma contratação no mês para estar realizando. Então, sim, geralmente quem trabalha com recursos humanos entra para fazer, né, o processo de recrutamento e seleção da empresa. E aí sim, esse processo é com certeza um dos mais importantes, porém tem os seus desafios. Tem que ter assertividade, tem que ser feito em pouco tempo, tem pressão, tem vagas para fechar. Então, trabalhar com a área de recursos humanos é muito desafiador, tem seus prós e seus contras, acredito como em qualquer área, mas falando um pouquinho da minha experiência, eu acredito muito que é uma área bem desafiadora, é uma área que não tem muita rotina, mas também é uma área que precisa trabalhar sob pressão, precisa entender o que está fazendo, precisa entender quais os processos a aplicar em determinada situação. O RH, o setor de RH, ele não trabalha sozinho, ele tem que trabalhar com a liderança ao seu lado. Então, Rafa, o líder é importante para que eu cumpra os meus processos? É de extrema importância. A liderança, entendendo o processo e comprando as suas ideias, fica muito mais fácil de você conseguir aplicar os processos dentro da empresa. Alguns processos mais burocráticos ou alguns processos que demandam mais esforço da liderança, geralmente eles não são executados. E esse é um desafio muito grande que o RH, como profissional, tem de implementar dentro das organizações. Cultura de feedback, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, entrevista de desligamento. Então, são processos que muitas vezes precisa da liderança e que eles não querem cumprir porque a rotina deles também já é bastante corrida, já é bastante cansativa e eles entendem que é um peso estar realizando esses processos. Mas, para quem trabalha no RH, entende a importância que esses processos têm e, consequentemente, ajuda em toda a questão de clima organizacional, retenção de colaborador, vários benefícios os processos bem implementados trazem para a organização. Isso é um grande desafio quando a empresa não tem esses processos implementados, mas quando a empresa já tem esses processos rodando, já fazem parte da cultura da empresa, já fica um pouco mais fácil do profissional estar fazendo esses processos, porque a empresa já tem, ele só tem que muitas vezes aprimorar ou dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito anteriormente por outro profissional. A minha experiência, a minha primeira experiência, ela foi bem desafiadora, porque eu iniciei como estágio de recrutamento e seleção e eu não tinha ideia de como fazia uma entrevista. Então, na época, uma pessoa me ensinou, e ela é minha amiga até hoje, e eu conseguia fazer uma entrevista estruturada. Mas era aquela entrevista de pergunta e resposta. No início eu ficava tão nervosa que eu não conseguia extrair o melhor do candidato. Até entender as técnicas de recrutamento, desenvolver feeling, ver com dados e fatos se aquele candidato serve ou não para a vaga, eu demorei algum tempo. Mas isso é treino, tudo a gente se acostuma. Então, trabalhar na área tem sim alguns desafios,
que por muitas vezes dá medo, dá muita vontade de desistir, pode tirar o sono, mas também, em contrapartida, empresas que confiam no seu RH e também dão carta branca, incentivam, é muito gratificante trabalhar nessa área, porque a gente trabalha com pessoas. Então, receber um feedback de um candidato, como foi bom participar daquele processo seletivo, que ele foi conduzido com um extremo profissionalismo e também de forma coerente, dar um retorno para o candidato que ele foi aprovado é muito gratificante. Receber carinho dos colaboradores é muito bacana. Entender quando a gente faz a diferença na vida deles. Quando a gente programa um evento, um treinamento, e eles agradecem por isso, eles se empenham, eles se envolvem, e realmente aquilo faz diferença na vida do colaborador. Quando a gente consegue ajudar a liderança a se desenvolver, a desenvolver as suas competências e eles entendem que isso não faz só com que seja bom naquele momento, mas que também eles vão levar isso para a vida profissional deles, é muito gratificante. Então, tem sim muitos pontos positivos. Obviamente, como toda profissão, existem altos e baixos, existem seus desafios, mas quando a gente está inserido numa cultura que entende, dá valor para a área de RH, dá valor para a área de gente, faz toda a diferença. Porque senão realmente fica muito difícil aplicar o que a gente acaba aprendendo e acaba sonhando. A minha rotina em empresas que eu trabalhei sempre foram bastante complexas e bastante desgastantes, questão de pressão, rotina intensa, viagem. Porém, eram empresas que eu me identificava, então os meus valores naquele momento se identificavam com a empresa que eu trabalhava. Mas não é todo RH que é muita pressão, que precisa viajar, que é corrido, mas geralmente o RH sim tem esse viés, tem essa cultura de ser um setor que apaga incêndio, que está sempre correndo, tem bastante prazo, tem bastante pressão. Então, quem está se inserindo nessa área e quem pretende trabalhar dentro da área de recursos humanos precisa entender isso e também precisa entender o seu perfil, se esse realmente é seu perfil. Se você é uma pessoa mais calma, mais tímida, que não consegue trabalhar sob pressão, eu aconselho você a procurar uma outra área ou algo mais específico dentro do RH. Mas quem gosta de adrenalina, de diversidade, de várias culturas, de não ter rotina, de trabalhar sob pressão, de cumprir prazo, de seguir regra, com certeza a área de recursos humanos é para você. Muita gente fala: ai, mas eu não consigo trabalhar na área de recursos humanos, eu não consigo me adaptar. A gente precisa entender e ter autoconhecimento do que é bom para nós, porque muitas vezes você entra, entende que aquilo não é para você, mas procura outra empresa e acontece a mesma coisa. Então, a partir do momento que você busca conhecer como é a área, busca conhecer como são os processos, ou tem experiências de estágios, isso faz toda a diferença na hora de você conseguir um emprego CLT, ou conseguir uma recolocação profissional, ou conseguir mudar de área. Eu atualmente não gosto mais de fazer recrutamento e seleção. Eu gosto muito da parte de indicadores, eu gosto muito da parte de treinamento, eu gosto muito de ensinar outros profissionais de RH e desenvolvê-los em processos de forma prática. Hoje eu sei que eu gosto de trabalhar com isso, mas até eu entender isso, até ter esse autoconhecimento, eu tive que passar por muitas experiências e também eu tive a sorte de aplicar na prática todos os processos de recursos humanos, desde recrutamento e seleção, integração, treinamento e desenvolvimento, aplicação de pesquisa de clima, gestão de indicadores, gestão de desligamento, avaliação de desempenho, desenvolvimento de liderança, análise de turnover, de absenteísmo. Então, tudo isso fez com que, né, eu me fortalecesse cada vez mais e entendesse o que eu gosto e o que eu não gosto. E ter essa experiência faz toda a diferença na vida do profissional de RH. Então, se eu posso dar uma dica, é se autoconheçam e experimentem todos os processos que vocês tiverem a chance de conhecer, seja durante a faculdade, ou durante estágio, ou durante alguma experiência que vocês estão vivenciando.
Certinho? Eu finalizo aqui o nosso vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Também nos segue nas redes sociais. O nosso Instagram vai estar aqui embaixo. Todos os dias tem muito conteúdo. E aproveitando para fazer um convite. Dias 16, 17 e 18 de novembro, às 19 horas, aqui no YouTube, vai acontecer a imersão RH para iniciantes. Para isso, você só precisa fazer a inscrição. Ele é 100% online, 100% gratuito. Nós vamos falar muito sobre RH e DP. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então faz, garante a sua vaga. Vai ter certificado, vai ter material complementar. Nós vamos falar muito sobre esse setor que tem muito futuro e também ele é sempre atual e as empresas precisam. Certinho? Beijo, até logo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!